Tudo bom, gente? Professor Ronaldo. Hoje vamos tratar sobre reforma protestante. Como poderíamos falar sobre a reforma protestante? O que viria a ser a reforma protestante? Podemos dizer que a reforma protestante é o momento que aparecem outras igrejas, outras religiões, que embora cristãs, não seguem a orientação, não respeitam a hierarquia católica. Ou também podemos dizer que reforma protestante é o momento que a igreja perde a hegemonia, perde o controle total sobre esse rebanho cristão. Deixa de existir somente o cristão católico e passam a existir outros cristãos. O contexto no qual aparece esse movimento reformista é o próprio contexto da Baixa Idade Média, aquilo que alguns chamam de transição feudal capitalista, ou, podemos falar também, faz parte da construção do mundo moderno. Naquele momento da Baixa Idade Média, certo? Naquele período chamado de transição feudal capitalista, importantes transformações estavam ocorrendo em seus aspectos econômico, político, territorial, administrativo, cultural, científico, certo? Se lembrarmos do aspecto econômico, tem uma economia essencialmente agrícola, autossuficiente, que está começando a conviver com um considerável desenvolvimento comercial. Tem uma estrutura rural que está sendo substituída por uma estrutura urbana, Tem uma sociedade estratificada, estamental, que está cada vez mais convivendo com a possibilidade de mobilidade social, de ascensão social, principalmente de um grupo ligado à atividade comercial chamado burguesia, Podemos falar também que na questão política, administrativa e territorial, aquela descentralização dos feudos, está dando lugar a novas unidades chamadas estados modernos, O que mais podemos falar? Aquele comércio que até então estava restrito, ao processo de rotas mediterrâneas, ele é cada vez mais atlântico, ele é cada vez mais oceânico, Falamos já da expansão marítima comercial europeia, certo? E se formos para o lado da cultura, da filosofia, das artes, da ciência, não podemos esquecer do movimento renascentista, que procurava colocar um pouquinho mais de razão, de crítica, de naturalismo, na vida das pessoas, abandonando a fé como única explicação para os fenômenos da vida, para os fenômenos da natureza, tá certo? Então, esse é o contexto no qual se insere essa reforma protestante. Digamos que se o Estado moderno, é o resultado das transformações políticas, territoriais e administrativas que estavam ocorrendo, se a ascensão da burguesia é um reflexo social do desenvolvimento da atividade comercial e de uma estrutura urbana, podemos falar que a reforma protestante é resultado religioso de todo esse processo de transformação que nós acabamos de falar. Falando do contexto, agora vamos analisar algumas causas, alguns fatores que favoreceram essa reforma protestante. Tem um desenvolvimento comercial, de uma estrutura autossuficiente, agrícola, que de repente começa a conviver com uma questão econômica comercial, Não é só isso. Essa questão comercial, esse desenvolvimento comercial, gera toda uma série de acomodações. Socialmente, falei da classe burguesa, da ascensão dessa classe burguesa. Num determinado momento, nesse processo de fortalecimento, essa classe burguesa, ela começa a ver na igreja e nos postulados da igreja um empecilho, uma dificuldade ao seu plano de enriquecimento, de fortalecimento. A igreja colocava a usura como um pecado. Portanto, o sucesso individual, a riqueza individual, era uma coisa questionada pela Igreja Católica, por aquela cultura, digamos assim, desse mundo medieval. Logo, se você tem um projeto de ascensão social, de fortalecimento econômico, de sucesso pessoal, a usura não é pecado, o acúmulo de riqueza não é pecado, é uma evidência do seu sucesso. Portanto, já temos aí uma aresta entre igreja e burguesia, e é uma questão econômica, não só econômica, social também. Tem uma outra questão econômica? Claro que tem. Monarcas e burgueses olhavam para as riquezas da Igreja Católica. Dentro desses estados que estão sendo formados, a Igreja Católica era uma instituição extremamente rica, e tanto monarcas quanto burgueses
ficam de olho nessas riquezas. E aí vem uma contradição, né? Se o enriquecimento é um pecado para as pessoas, por que aquela instituição religiosa deveria ser tão rica assim? E tem uma outra questão também, aí você já envolve um pouquinho de política. O Estado está sendo formado, ele delimita a fronteira, ele mantém exército permanente, certo? Ele tem um corpo de funcionários públicos, ele banca expansão marítima, ele realiza guerras, portanto ele precisa de grana. E aí, a burguesia também precisa de dinheiro movimentando aquele comércio, né? E num determinado momento tem a questão das taxas religiosas. Vamos pegar, por exemplo, o dízimo. Imagina se a igreja continua cobrando o dízimo. Num período, né, grosseiramente falando, poderíamos dizer que aproximadamente 10% da riqueza que circula numa determinada região iria para as mãos da Igreja Católica, e dificultando, portanto, tanto os interesses da burguesia quanto desses monarcas que estão consolidando seu poder. O aspecto político da reforma é exatamente o embate que vai existir entre a antiga instituição poderosa, naquele sistema medieval, feudal, e aquela instituição que está começando a ganhar força, no caso o Estado. De um lado, o poder universal da Igreja Católica sendo questionado pelo poder nacional dos Estados. Então, quem tem que, nesse momento, punir, legislar, taxar é o Estado, não mais a Igreja Católica. Um exemplo bem claro disso é a Reforma Anglicana. O rei Henrique VIII usa a reforma literalmente para tirar poder, não só poder, mas riqueza da Igreja Católica. Outra coisa que nós podemos falar também é o aspecto social. A ascensão social, né, da burguesia exige mudança em todos esses aspectos. E tem um lado também que é o lado das camadas populares, certo? As camadas populares questionavam o fato da igreja, né, se importar pouco com a condição de miséria, de necessidade que essa população passava. Eles viam os sacerdotes vendo numa condição social e econômica muito melhor do que a deles, que lá lutavam, que trabalhavam todo santo dia. Tudo que eu estou falando aqui agora, política, econômico, social, envolve uma característica muito forte do movimento renascentista: criticismo, racionalismo. Quanto mais se estuda a natureza, menor a capacidade de se manter aqueles postulados antigos da religião. A cada avanço de uma expansão marítima, a cada avanço da ciência, aquilo que a igreja colocava passava a ser criticado agora em bases, né, empíricas, científicas, racionais. Portanto, a cultura também questiona. E se falamos de cultura, podemos lembrar também da imprensa. Se tem um tipo agora fabricando, né, livros com mais velocidade, né, com mais intensidade, isso vai universalizar o acesso a esse tipo de livro, que no caso é a Bíblia. Vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível. Antigamente nem toda igreja tinha uma Bíblia disponível. A tradição religiosa ela era praticamente oral. O padre falava. E o fiel, o trabalhador comum, ele tinha acesso a essa Sagrada Escritura através dessa fala do sacerdote. Ele não podia comprovar aquilo. Quando a Bíblia passa a ser impressa e posteriormente, quando Lutero, na Reforma Luterana, ele traduz essa Bíblia para a língua local, aí começa uma coisa mais complicada ainda para a igreja. Porque ao confrontar o que era dito e o que está escrito, nem sempre a coisa batia, né? Portanto, não por acaso, num determinado momento, o movimento reformista vai incentivar o livre exame da Bíblia. O fiel, o indivíduo, ele tem que ler, ele não tem que acreditar no que falam para ele. Certo? A peste negra, principalmente do século XIV, século XV também, ela corrói essa base de poder católico. Porque as pessoas até então acreditavam na questão religiosa, inclusive no aspecto medicinal. A boa parte da medicina da época era calcada em questão de pecado. E para você se livrar desse mal, bastava você ter fé. Aí vem a tal da peste negra e uma série de doenças infecto-contagiosas. Independente da condição de fé, se era religioso ou não, certo? Da sua posição dentro da estrutura religiosa, a doença infecto-contagiosa não escolhia quem matava, né? Então as pessoas pensavam daquela forma
crítica naturalista. Será que a fé basta para me proteger? E é claro, se eu já falei de causas econômicas, políticas, sociais e culturais, já que estamos falando de reforma protestante, vamos fechar essas causas falando de causas religiosas. Podemos falar que uma das causas da reforma protestante, no seu aspecto religioso, era o comportamento inadequado, mundano do clero. Normalmente as pessoas queriam entrar para a igreja porque dava status, porque dava poder político, porque dava uma condição socioeconômica favorável, né? Você estava protegido pela instituição mais poderosa que tinha, porque permitia você ser um indivíduo letrado. Portanto, tinha um lado muito bom de você fazer parte dessa instituição, né? Então, nem sempre esses religiosos, eles entravam na igreja por questão de fé. Então, aquela brincadeira, nem sempre você pegava um padre que tinha sua vida moral aceitável, né? Às vezes, essa moral era muito questionável. Padre se envolviam com qualquer tipo de erro, com vários tipos de erro, jogatina, mulheres, crimes, né, pedofilia, mas todos esses problemas mundanos, humanos, existiam dentro da estrutura católica, certo? E olha o que eu estou falando para vocês, está tendo um espírito crítico cada vez mais, né, desenvolvido dentro dessa sociedade e que está de olho nesse tipo de comportamento do clero. Tem mais uma coisinha que a gente pode citar também, a venda de relíquias sagradas. Os camaradas na época vendiam de tudo, lasca da cruz de Cristo, gota do leite de Maria, palha da manjedoura de Cristo, fragmento do ossinho do burro que levou Jesus para a gruta e por aí vai, certo? Areia do deserto da Galileia, né? Espinho da cruz de Cristo. Então vendiam de tudo naquele momento, certo? Né? De uma certa maneira alguns continuam fazendo uma coisa muito parecida nos dias de hoje, né? Basta você ligar a televisão para você ver isso. Mas naquela época a coisa era muito intensa, né? E de novo volto a falar com vocês, o espírito crítico está crescendo, está observando isso tudo. E tem uma outra questão também que pega na religião, a prática de simonia. Simonia, para quem não sabe, é você cobrar pelos serviços religiosos, que obviamente deveriam ser gratuitos. A simonia que vai pegar é a indulgência. Para quem não sabe, indulgência é uma coisa parecida com perdão, certo? Mas para ser cristão tem que perdoar, óbvio que sim. Aliás, para você ser bacana, ser religioso, ser humano, você tem que saber perdoar, né? O que você não pode é vender o perdão. A igreja ou membros da igreja em determinadas regiões começaram a incentivar a venda de indulgências. Alguns criticam hoje que alguns segmentos cristãos vendem pedacinho do céu. Né? Na verdade, isso começa há muito tempo lá atrás, porque se você está vendendo perdão, você está vendendo a chegada ao reino dos céus, né? E alguns brincam dizendo que todo pecado tinha um preço, certo? Dependendo do pecado, se estabelecia um preço. E assim como eu disse que muitos religiosos, né, tinham uma atitude inadequada, é óbvio que como é uma instituição religiosa, muitos religiosos tinham verdadeira fé, uma atitude ilibada, certo? E obviamente que esse tipo de comportamento, se vender o direito de chegar ao céu pelo que tem no bolso, né, isso incomoda a muitas pessoas dentro da igreja católica e dentro da sociedade. Se essa população mais pobre, né, enxerga a venda de indulgências, o pecador, o criminoso, tem como se livrar do ônus do pecado ou do seu crime, mesmo assim chegar ao reino dos céus, isso é um problema para quem é pobre. Porque o cara que tem dinheiro, ele pode pagar pelo seu pecado, pelo seu crime. E o cara que é pobre, ele vai parar no inferno? Certo? Então, são vários fatores, moçada, que somados explicam por que num determinado momento a Igreja Católica vai receber pesadas críticas de todos os segmentos sociais daquele momento. Dos trabalhadores, como nós vimos, da classe burguesa, da nobreza que vive de olho nas terras da igreja, e do nobre centralizador, que é o monarca, que quer afirmar o seu poder nacional diante do poder universal do Papa. Portanto, você pode analisar as causas da reforma, tanto nos aspectos políticos, econômicos, culturais, religiosos, certo? Como você também pode analisar essas causas através de seus estratos sociais. Então, nessa primeira aula, vamos parar por aqui. E eu espero que a aula tenha sido esclarecedora para entender por que num determinado momento
movimentos protestantes questionadores dessa hegemonia católica ocorreram na Europa e posteriormente se espalharam por outras partes do mundo. Valeu, galera? Um abraço, continue se cuidando, tá bom? E depois a gente se vê. Valeu, rapaziada!